Então, amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu recebi aqui, com uma certa perplexidade, né, na recomendação do meu YouTube, a participação do Paulo Cogos. Vejam bem, tô falando do Paulinho da Lígia Cogos, tá? No programa da Leda Nagli. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Não é no Kim Paim, né? Nem no Terça Livre. Sabe? Ele furou uma bolha e ele foi no programa da Leda Nagli. Eu sempre imaginei que o Paulo Cogos era um sujeito extremamente marginal no bolsonarismo, por causa que as ideias do Cogos, elas são absurdamente absurdas. Elas ultrapassam, né? As pessoas, inclusive, perguntavam para mim assim: ô Vitor, o que você acha do Paulo Cogos? Você acha que ele tem chance de ser eleito? Não precisa se preocupar com o Paulo Cogos, não, cara. O Paulo Cogos, sabe, eu acho que a loucura do bolsonarismo tem um teto. Ela vai indo e chega num lugar ali que ela não pode mais. Fica difícil de abstrair quando chega nesse lugar. E esse lugar é quem? É justamente o Paulo Cogos. Porque o Paulo Cogos, ele é o tipo do cara, gente, presta atenção. O Paulo Cogos defende armamento infantil. Sabe, é um menino de 8, 9 anos ali que ainda está construindo suas noções do eu. E o eu dele, obviamente, como de qualquer pessoa, pode ter uma sensibilidade. E ele tá ali com um oitão no bolso. Ou sei lá, uma 22, que seja. Vai ter um armamento. Dentro da lógica do Cogos, a gente deveria armar as crianças. Porque uma vez as crianças armadas, elas podem se proteger, né, de eventuais... Né, igual acontece muito lá nos Estados Unidos, né, aqueles atentados em escolas e tal. Eu acho que até quando algum disciplinário ali, né, no caso a sugestão de muita gente dessa galera do Bolsonaro, que às vezes eles defendem ali os disciplinários, né, algumas pessoas mais que estão ali na escola numa pegada mais de supervisão, tá olhando ali, tentando manter a ordem. E aí, esses aí, não que eu defenda, mas pelo menos é aquela velha história do teto. Tem um teto na loucura, não vai além daquilo. O Paulo Cogos não. O Paulo Cogos, ele vai além. O Paulo Cogos, ele defende essa questão do armamento infantil. Sem medo de ser feliz. Não é um personagem, ele não fala aquilo numa pegada caricatural, ele fala aquilo levando a sério mesmo, levando ele mesmo a sério. Então o que acontece? Acabou, cara. Acabou. Olha, se a Leda Nagli, né? Que é a Leda Nagli, tá dando espaço pro Paulinho, acabou. Não, o Paulinho agora ele tá inserido na mesma altura de, sei lá, bolsonaristas supostamente lúcidos, né? O príncipe lá, que vai direto, né? O astronauta, né? Essa galera, né? A gente imaginava que Dante Mantovani, Paulo Cogos, essa galera era de uma ala do bolsonarismo, né, marginalizado por eles mesmos, mas não. Eles coletam até aqueles que deveriam estar na salinha de repouso e colocam ao centro. Eles precisam de união, né? Porque é todo mundo contra o capitão, né? Tem toda essa narrativa aí, né? É todo mundo contra o capitão. E engraçado que uma das coisas que ele colocou ali na entrevista é que uma das maiores preocupações dele é com segurança. Né? Que não sei o que, é segurança. Né? Porque todo dia as pessoas morrem, o trabalhador, né? As pessoas, a sociedade em geral, ela está insegura quanto à segurança, né? Assim, o cara fala isso como se ele tivesse a fórmula, né? A fórmula dele é, lógico, armar crianças, né? A coisa ia virar um trem muito mais escatológico do que o que provavelmente está na cabeça deles. Mas o fato é que, se eu não estou muito enganado, eu lembro de uma live que eu assisti com o Cogos, que era tipo uma live com aquela galerinha do libertarianismo, na época que o Cogos era ANCAP brutalista, né? Aí, se eu não me engano, tinha lá aquela japonesinha lá, Paula Missa, né? E eles falando sobre a revolução ANCAP. O que deveriam fazer com os príncipes, por exemplo, né? Porque eles podem ali
Não acontecer com eles igual aconteceu, né, com a Daenerys Targaryen lá, né, em Game of Thrones, né, não matou os últimos príncipes, né, o Robert em sua rebelião deixou os príncipes vivos, os príncipes vão querer depois reivindicar o trono. E aí o Cogos na Revolução Ancap falou, não, os príncipes, é bebê, é criança? Não, tem que passar o facão. Entendeu? Então assim, esse povo fica falando em nome da vida, em nome da liberdade, sabe? Isso é de uma demagogia, cara. Esse Paulo Cogos, ele é de uma demagogia, cara. Que, assim, é assintoso saber que esse filho da mãe permitiram. Eu particularmente acho que, beleza, agora ele tem chance de ser eleito, mas uma vez eleito ele não vai passar um semestre sem sofrer um processo ético com fortes chances de ser cassado. Tal como a mãe falei, tal como o Paçoca lá, o Gabriel Monteiro, né? Tal como daqui uns dias o próprio Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é outro que mais cedo ou mais tarde vai ser cassado também, por causa do quê? Lá da lacração. Eles ficam numa lacração extrema, né? Que é pra ofender, que é pra, sabe, sabotar mesmo com a reputação das pessoas, e isso não pode ficar impune. Né? Graças a Deus, as autoridades judiciárias aqui do país, eles estão entendendo que o Brasil chegou naquela fase que se continuar o oba-oba, acabou lei, acabou ordem. Não pode mais o oba-oba, principalmente o oba-oba bolsonarista, né? Então, assim, o Paulo Cogos vinha com um papo de falar que tem segurança, que o cara já falava em dizimar famílias de monarcas, né? Revolução ANCAP, né, velho? E não tem essa de chegar e falar que, isso era pensamentos que eu tinha, não. Ele fala que é anarcocapitalista até hoje, né? Então, assim, a ideia dele, ela tá sendo usada ali de uma forma relativista, né? A vida de quem que importa? Do bebezinho ali que faz parte do panfleto dele, da propaganda dele? Ou das pessoas mesmo, de forma geral? E aí envolve monarcas, aí envolve tudo, né? E a Leda Nagli, sinceramente, tá difícil, cara. Eu lembro que a Leda Nagli foi uma vez lá no programa do Vilela, ela veio com um tal de falar assim, não, porque eu sou uma mulher democrática, né? Eu gosto de dar ouvidos para todo mundo. Cadê um correspondente do outro lado ideológico nas lives dela, no programa dela? Não vê. Você não vê Manuela Dávila, você não vê ninguém. Você não vê Sâmia, você não vê gente do PT. Não, é só gente da curriola do Bolsonaro. A Leda Nagli, eu tenho pra mim que aconteceu alguma coisa e ela teve uma decepção com essa galera mais inflamada ideologicamente da esquerda. Eu não sei que tipo de decepção que ela teve. Provavelmente deve ser algo nojento, tacanho, né? Que tem gente nojenta também na esquerda ali, assim, não tenha dúvidas quanto a isso. E eu acho que ela tomou a coisa pra si generalizando. É a única coisa que encaixa. Porque para chegar ao ponto de dar vez e voz para Paulo Cogos, né? Quando eu cheguei e falei assim, que ela passou de todos os limites quando colocou um cara lá, né, no Brasil que nega o racismo estrutural. Tipo, no Brasil, mano. O Brasil é o país do racismo estrutural. Aqui não tem aquele racismo aos moldes americanistas, né, aos moldes estadunidenses. Né? Agora, o problema é que as pessoas acham que racismo estrutural é aquilo. Não, aquilo ali é o racismo de forma genuína, e o que tem aqui é um racismo em espírito, que ele vem por meio do xiste, ele vem por meio da piadinha, do deboche, né? Até o escárnio, que tem um escárnio também. Ele não é muito intenso, mas existe. Mas não é sobre essa questão da restrição de direitos. Fulano de tal é negro, não pode, tals. E ela dando vez e voz para pessoas, falando, não existe racismo estrutural no Brasil. Aí você entra na rede do cara, o cara é candidato pelo Bolsonaro. Né? Assim, é uma galera, velho, que tá a serviço da desinformação, que tá a serviço da confusão mental. A Leda Nagli era uma mulher, assim, experiente, inteligente no meio da esquerda. Ela está se perdendo nessa loucura. Ela tá se perdendo total. É uma coisa, assim, que gera muita decepção, né? Ninguém gostava dela. Eu tô profundamente decepcionado. Eu gostava da Leda, porra. Gostava demais.
Não é sobre ela querer pagar de democrática e de livre, não. Ela tá canalizando a coisa somente nessa gente. E essa gente é muito bizarra, cara. Muito bizarra. Ela tá acreditando, não sei da onde. Ela falou lá, né, nessa live com o Cogos, que o STF é de esquerda, tá malcomunado, né? Que todos eles estão contra o Bolsonaro. Mas, gente, o STF tá fazendo papel de guardião até da brasilidade, né? Não é guardião da Constituição mais não. Né? Se o STF tá boicotando essas tentativas de inserção da cultura americana aqui no Brasil, né? O STF tá sendo contra isso. Não, que bom! Graças a Deus a gente tem esse STF. Que a gente deve sim reclamar deles em muitas situações, em muitos excessos. A ideia de discutir, debater essa questão de ativismo judicial, ela é super válida aqui no Brasil, né? Mas o fato é que, de uma certa forma ou de outra, eles estão sendo guardiões da brasilidade, né? Imagina, velho, se pudesse esse monte de decreto do Bolsonaro aí de armar a população da forma como eles querem, né? Perguntaram pro Bolsonaro outro dia lá sobre essa questão de violência contra a mulher, né? Qual é a solução? Dá um revólver pra ela, porra. Dá um revólver. Logo quem? O cara que é militar, que tecnicamente tem preparo para lidar com armamento, quando foi, né? Quando sofreu um escroque, o bandido desarmou ele. Ele tava armado. É um cara com preparo. É o capitão, né? Pô, o bandido fez o caneco do Bolsonaro lá, o que prova, assim, ele mesmo prova através da vida dele que os discursos dele são vazios. Não tem realidade nenhuma ali do povo, cara. Entendeu? E Leda Nagli tá aí, achando que o correto é dar espaço, vez e voz pra essa gente. Infelizmente, eu tenho como, né, manter o apreço mais. A Leda Nagli, só Deus agora, mano. Só com intervenção divina, né? Só com intervenção divina. Então é isso, ficamos por aqui e até daqui a pouco.